A grande questão é o que está por detrás desta rixa toda das vacinas contra o coronavírus. De um lado, o anarcofascismo, dizendo não me vacino e pronto. Do outro lado, o Supremo Tribunal Federal defendendo e aprovando a vacinação como dever do Estado, entregar ao povo gratuitamente, sem a vasta liberdade de cada um decidir se vacinar ou não se vacinar. É o que nós analisaremos agora. Bem-vindos a Abraços Críticos e Fraternos. Não, é indiscutível que nós vivemos, como venho afirmando insistente e repetidamente, num contexto de guerra. Uma guerra sem canhões, sem bombas nucleares, sem bombas atômicas, sem declaração de beligerância e tal, mas uma guerra surda, sem dúvida há. As nações controladas pelos grandes monopólios, pelo mercado, disputam numa corrida de Fórmula 0 para colocar no dito mercado as suas vacinas a serem vendidas, a serem disputadas internacionalmente. Do tipo, quem dá mais? Quem paga mais? Quem oferece mais? Leva mais. E dentro do Brasil, por exemplo, disputas que alguns até chamam de politizadas. Isso é bobagem, dizer politizadas. Tudo que o ser humano faz é politizado, tudo. Até quando não faz. A omissão é uma atitude política politizada. Mas a partidarização, sim, dentro do Brasil existe. Então, tem governador de direita aí no Brasil até comprando diretamente da China, que é um país socialista. E afirma, vacina não tem ideologia. Tá. E outro que deveria presidir o país com decência, com presteza, com disposição de servir ao povo, de defender o povo da morte e da contaminação, diz declaradamente: eu não me vacino e ponto final. O anarquista fascista não pensa nos outros e nas contaminações que ele mesmo promove. Não. É estúpido, é egoísta e, felizmente, todos já reconhecem isto. Abrindo parênteses. Quando eu falava certas coisas e dava nomes corretos para as coisas e para as pessoas que se movem indecentemente nesse país, eu era atacado, gente se parou de ver aqui os meus vídeos e tal, dizendo que isso não era uma linguagem adequada, que as pessoas não gostam e tal. Agora todo mundo fala e fala muito mais contundentemente do que eu, classificando corretamente o que é esta coisa em que se tornou Brasília, o Palácio do Planalto e os ministérios. Então nós temos o quê? Um pretenso presidente de uma republiqueta dele, da família dele, do laranjal dele, das rachadinhas dele, usando tudo a favor dele.
a favor dos interesses absolutamente familiares, particulares. E o Brasil que se dane. O Brasil que se dane. Um ministro da morte, um ministro da contaminação, um ministro da doença, um ministro do coronavírus na saúde que desonra o Ministério da Saúde e desonra, inclusive, as Forças Armadas, o Exército em particular, que ele representa. E o Exército que ele representa não faz nada, não tem espírito de corpo, não tem decência de expulsar este mal militar que ocupa o Ministério da Saúde para matar o povo brasileiro. Esta é a situação que nós vemos no Brasil. Então, esta relação que há com a morte, com governos que promovem a morte, mesmo em fim de carreira, como Donald Trump, como é a ligação entre ele e este daqui do Brasil, o miliciano Jair Bolsonaro. E miliciano já não classifica mais muita coisa, nos grupos do WhatsApp o pessoal está dizendo muito mais sobre quem já se prevê, logo a derrubada, logo até a prisão imediata dele, da família dele, pelos crimes que comete. Então a ligação entre ele e Trump é uma ligação que redunda para nós, povo brasileiro, em quase 200 mil mortes, em mais de 7 milhões de contaminados, fora toda a lista de desastres que vem ocorrendo no país. Sem falar no ministro, pretenso ministro, falso ministro, no alocado do mercado putrefato no Ministério da Economia, o invocado, o pinochista Paulo Guedes, que diz que é preciso vacinar todo mundo para que a economia volte. Enquanto isso, ele tenta livrar o seu próprio lombo do fracasso que eles representam no Brasil, porque se terminar a pandemia, se acabará a desculpa para o afundamento no abismo econômico em que se encontra o Brasil e afundará ainda muito mais. O desemprego, na perspectiva desse projeto deles, só tende a aumentar. A mortalidade só tende a crescer. As contaminações tendem a subir à estratosfera dos milhões. Mente dizendo que o retorno imediato dos vacinados reativará a economia. Mentira. Está torcendo que não haja vacinação em massa para que a desculpa continue. Do outro lado, o Supremo Tribunal Federal, o mesmo que Jucá anunciou em quem se faria um acordo para o golpe de 2016, acordo cumprido. Acordo com Sérgio Moro. Acordo para prender Lula. Acordo para engavetar o projeto ou o processo da presidenta Dilma, que pede que o Supremo Tribunal Federal julgue o impeachment falso, mentiroso e golpista. Engavetado. O Supremo, com toda essa atrapalhação, com interesses partidários lá dentro, seja aquele que usa peruca ou aquele que não usa peruca nenhuma, que não tem um fio de cabelo no crânio externamente e nem por dentro, em forma de miolos, em forma de cérebro, em forma de células inteligentes. O Supremo lá, então agora, para apressar o fim dessa porcaria com a qual eles colaboraram para que acontecesse, então libera a vacinação. Ninguém está livre de querer evitar ser vacinado. Todos têm que ser vacinados. Dos males o menor, digo eu. Esta é a melhor das bandeiras. Tanto é que o único bolsonarista lá dentro foi o único voto que votou contra o dever e o direito de todos se vacinarem, querendo dar favores ao seu chefe miliciano, ao seu chefe rachadinha, ao seu chefe trumpeiro, discípulo de Donald Trump,
deu um voto. O resto 10-1 a favor da vacinação em massa. O fato é que a vacinação é um direito, é um dever de todo o povo brasileiro. Temos que buscar as vacinas em massa. Só não buscarão as vacinas os mal intencionados. Só não buscarão as vacinas os suicidas. Só não buscarão as vacinas os fanáticos de sempre, que pregam o mal para os outros em nome de uma tal de cidadania do bem. Só não querem a vacina aqueles que querem o Brasil com redução da população, para que existam e cresçam ainda mais o saque do Brasil, a destruição do Brasil em todos os quadrantes, sobre o solo e sob o solo, buscando todas as nossas riquezas e nos deixando na miséria. É isso que nos pede uma reação. Não é o Supremo Tribunal Federal que resolverá o problema do Brasil. Não se espera nada do Congresso Nacional, lá onde há uma briga assim, de grupos, de partidos, né? Agora só pensam em eleição de presidente da Câmara e presidente do Senado e não pensam no povo brasileiro. Não é pelo Congresso Nacional. É, de novo, repito, é por nós. Nós temos que nos organizar. Nós temos que nos mobilizar. Nós temos que nos dar as mãos para realmente nos unirmos para enfrentar a morte que é impetrada desde o golpe de 2016 com o Supremo e tudo.